Minha mãe está traindo meu pai com um amigo da família e ele não parece se importar. O que eu faço? Bem-vindo ao Reddit Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Eu, 15 anos, descobri que minha mãe, 38 anos, está traindo meu pai, 36 anos, com um amigo da família, entre 35 a 40 anos, e ele não parece se importar. O que eu faço? Isso ficou meio longo. Desculpe. Eu nem sei por onde começar. Minhas mãos ainda estão tremendo, estou tão brava, chateada, tanto faz. Ainda me sinto tão desmiolado agora, então peço desculpas antecipadamente se as coisas que digo não fazem muito sentido ou se começo a divagar. Voltarei e editarei as coisas da melhor maneira possível. Para maior clareza, o marido será H e a esposa será W. Meus pais são amigos de um casal da mesma idade desde antes de eu nascer. Eles são todos melhores amigos um do outro. Eles realmente fazem muitas coisas juntos, e eu conheço o casal desde que me lembro. W é realmente a pessoa mais legal do mundo. Fico doente só de pensar nisso, porque sempre fui bastante próximo de H e W, e eles têm um filho de quem sou amigo. Também me faz sentir ainda mais estranho por causa de todas as coisas que eles fizeram por nós. Aparentemente, eles já ajudaram meus pais com dinheiro antes, quando as coisas estavam difíceis, como comprar um carro novo para eles quando meu pai sofreu um acidente, quebrou o dele e precisava de um para trabalhar. Eles são muito ricos, enquanto nós não. Isso não quer dizer que somos pobres, mas houve um período em que meu pai foi demitido por um tempo. Minha mãe trabalha para a nossa igreja, então acho que ela não ganha muito, e meu pai trabalha para uma montadora de automóveis, ganhando mais dinheiro do que quando eu era mais jovem. De qualquer forma, ontem à noite, H estava em nossa casa para sair com meu pai. Como eu disse, eles são melhores amigos e ele e W vêm muito aqui, e meus pais ficam muito na casa deles, então é normal. De qualquer forma, meu pai foi dormir um pouco cedo, porque ele tem que acordar cedo para trabalhar, mas H ficou um pouco com minha mãe, de novo, isso é normal para eles. Então, do jeito que nossa casa está arrumada, tem 2 andares, e o teto da sala vai até o 2º andar e é meio aberto para que você possa ficar na passarela do andar de cima e ver e ouvir o que está acontecendo. Na sala de estar. Bem, eu estava no meu quarto a maior parte do tempo e saí para ir ao banheiro quando ouvi mamãe e H na sala conversando com uma voz mais do que normal. Achei estranho, então tentei ouvir a conversa deles. Acho que pensaram que eu estava dormindo ou ainda no meu quarto. Não é palavra por palavra, mas é próximo o suficiente. H, a que horas você acha que precisa sair para pegar ela na escola amanhã? Eu estava pensando que poderia passar um tempinho se você quiser. Mãe, você pode muito bem vir quando ela chegar na escola. Tenho algumas reuniões para ir depois do almoço. H, apenas me mande uma mensagem quando voltar para casa e eu irei. Quer que eu traga algo especial? Mãe, ou vamos manter as coisas simples desta vez? Temos feito tantas coisas estranhas ultimamente que só quero ir com calma nas próximas vezes. No começo eu não conseguia nem acreditar no que estava ouvindo e estava convencido de que devia ter ouvido mal as coisas, mas pelo tom de voz deles, não havia dúvida. Não ouvi mais nada porque senti que ia vomitar e voltei para o meu quarto. Eu me senti completamente entorpecido. Aqui está o melhor amigo do meu pai conversando com minha mãe sobre vir e fazer sexo com ela. Pensei em simplesmente descer as escadas ali mesmo, ou ir e acordar para contar ao meu pai, mas estava muito nervoso e em estado de choque para sequer me mover. Depois de ficar deitada na cama pelo que pareceu uma eternidade, finalmente decidi que iria me levantar antes que meu pai saísse para o trabalho e conversar com ele sobre o que ouvi. De qualquer forma, para encurtar a história ainda mais, desci por volta das 5 da manhã quando ouvi meu pai preparando o café da manhã e disse a ele que precisava conversar. Depois de cerca de 10 minutos divagando, finalmente contei a ele o que ouvi. No início, ele tinha uma expressão de surpresa no rosto, mas rapidamente voltou a parecer normal. Ele nem parecia diferente quando falou e apenas disse: "Eu não se preocupe com nada, tenho certeza que você entendeu mal o que eles disseram." Eu estava tipo: "Não, pai, eu ouvi o jeito que eles estavam conversando um com o outro."
Ele apenas me dizia para não me preocupar com nada, que eu devia ter ouvido errado, tirado as coisas do contexto e assim por diante. Não tanto como um vou falar com a mãe, ou o deixa-me resolver as coisas, ou o obrigado por me avisar. Eu simplesmente não entendo. Não é como se meus pais tivessem um relacionamento ruim. Eles obviamente se amam, e já os ouvi fazendo sexo antes. Eles já conversaram comigo sobre sexo antes, então não é como se o assunto sexo fosse estranho de se falar ou algo assim. De qualquer forma, meu pai saiu para trabalhar e me deixou sozinho em casa com minha mãe. Liguei para um dos meus amigos e perguntei se eles poderiam me buscar na escola, porque eu não conseguia nem pensar em olhar para minha mãe depois de tudo o que aconteceu. Acabei pegando minhas coisas da escola e indo para a casa dos meus amigos porque não queria nem esperar minha mãe acordar. Um pouco depois recebi uma mensagem do meu pai. Aqui está o que disse. Usuária, agradeço por você ter vindo até mim esta manhã e conversado. Mais uma vez, só quero dizer a você para não se preocupar com o que quer que tenha ouvido. Como eu disse, tenho certeza que você entendeu mal o que mamãe e H estavam falando. Por favor, não deixe que isso afete o seu dia e mantenha o foco na escola. Podemos conversar mais quando eu chegar em casa, se você quiser. Neste ponto, simplesmente não sei o que fazer. Estou preso na escola, meu pai ou não acredita em mim, ou acredita, mas não se importa, e não consigo nem pensar em ver minha mãe. Eu estava pensando em chamar minha mãe na cara dela quando chegar em casa, mas quanto mais penso nisso, mais sei que provavelmente não conseguiria. Eu também estava pensando em mandar uma mensagem para W e avisá-la. Ela é tão legal e também não merece ser traída. Se meu pai vai dizer a mesma coisa desta manhã, não quero nem me preocupar em falar com ele de novo. O que devo fazer no Reddit? Doutor, mamãe está traindo meu pai com o melhor amigo dele. Eu disse a ele, mas ele não parece acreditar em mim ou se importar. O que devo fazer? Comentários relevantes. Urso Peaks 1984. A primeira função do seu pai é protegê-lo de coisas que poderiam machucá-lo. Isso inclui preservar seu senso de segurança em sua família. Esse é um problema dele, e não seu, então ele está se certificando de fazer o possível para evitar que você carregue isso nos ombros. Além disso, você pode considerar que seus pais são abertos sobre isso um com o outro. Casamentos abertos são uma coisa. OOP respondeu. Obrigada pelo conselho. Meu pai sempre foi um cara extremamente carinhoso e protetor comigo, então acho que de qualquer forma, é por isso que ele era tão, não sei, normal quando contei a ele esta manhã. Fidel Verde 999. Honestamente, você não faz nada. Este é o relacionamento deles. Eles podem ter um acordo em seu relacionamento de que está tudo bem. Eles podem fazer sexo a três. Seu pai já deve estar totalmente ciente e ficou surpreso ao ouvir você dizer algo. Você já fez tudo o que precisava fazer. Basta seguir em frente com a escola, etc. OOP respondeu. Só nem sei como poderei olhar para minha mãe ou para H novamente, muito menos para a sua esposa. Estou tentando me concentrar na escola, mas tudo o que consigo pensar é no fato de que minha mãe provavelmente está sendo atacada por H enquanto digito isso. Atualizado no mesmo post. Atualização, achei que não valia a pena fazer um novo post só para atualizar, então estou colocando aqui. Antes de entrar nisso, quero abordar algumas coisas. Primeiramente, obrigado a todos que me deram alguns conselhos. Eu sei que isso pode não parecer um grande problema para algumas pessoas, mas foi muito estressante para mim e este foi um bom lugar para desabafar, organizar meus pensamentos e obter opiniões externas. Em segundo lugar, muitas pessoas têm me dito que não tenho o direito de saber nada sobre a vida sexual dos meus pais, e eu entendo isso perfeitamente. Não estou procurando detalhes, só quero saber se está tudo bem. Quando meu pai me dizia "Oh, não se preocupe", talvez você não tenha ouvido corretamente, você entendeu mal, isso me fez sentir como se ele não se importasse com o que eu estava dizendo a ele, ou pior, com isso. Ele simplesmente não acreditou em mim. Agora vamos para a atualização. Pouco antes do almoço, fui chamado da sala para a recepção. Meu pai saiu do trabalho para vir me buscar.
Eu realmente não disse nada a ele quando o vi pela primeira vez, e quando finalmente entramos no carro e começamos a dirigir, eu disse apenas me diga que está tudo bem, isso é tudo que eu quero saber e comecei a chorar. Eu realmente não sei por que estava chorando, não estava tão triste, mas apenas emocionado com tudo o que aconteceu e por sentir que não tinha com quem conversar. Meu pai me disse que está tudo bem e que ele explicaria as coisas quando chegássemos ao destino. Ele acabou me levando para almoçar no meu restaurante favorito e, quando entramos e fomos para a nossa mesa, minha mãe estava lá. Se alguma vez quis saber como foi meu coração parar, minha curiosidade foi preenchida. Eu apenas olhei para ela por um segundo, e então ela se levantou e me abraçou. Eu realmente não disse nada, mas a abracei de volta. Sentamos em uma mesa, eu de um lado, mamãe e papai do outro, e pedimos comida e bebida. Resumindo, como muitas pessoas sugeriram, meus pais têm um acordo com H e sua esposa. Como eu disse em meu post e em alguns comentários, meus pais e eu sempre nos sentimos confortáveis conversando sobre sexo, e por mais estranho que fosse pensar em suas vidas sexuais, conversamos em pequenos detalhes sobre o que está acontecendo. O que meu pai me disse foi: sua mãe e H têm uma necessidade maior de seus desejos, enquanto W e eu temos uma necessidade menor de nossos desejos, e todos concordamos há muito tempo que confiamos um no outro o suficiente para permitir que mãe e H para ajudar a cuidar dos desejos uns dos outros. Minha mãe então me perguntou se eu queria que isso acabasse e que meus sentimentos e conforto eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Eu disse a ela que não, já que, como muitas pessoas me disseram, a vida sexual delas é delas e eu não deveria tentar interferir, mas que não esperasse que eu me sentisse confortável perto de H por enquanto. Não me interpretem mal, ele é realmente um cara tão doce, como sua esposa, mas depois de ouvi-los falar assim, seria muito estranho por enquanto. Perguntaram se eu estava bem ou se eu tinha alguma outra dúvida, e apenas me ouviram, o que acho que era mesmo o que eu queria desde o início, me sentir validada na necessidade de conversar e de ter alguém que me ouvisse. Então no final das contas está tudo bem entre meus pais, saí da escola mais cedo e almocei muito bem. Agora vou para casa e recuperar o sono que perdi ontem à noite. Esposa grávida confessa traição, mas recusa teste de paternidade pré-natal. Pode ser criticado por maltratar uma mulher grávida, mas isso realmente não importa neste momento. Estou usando isso principalmente para cristalizar minhas emoções ao escrever e desabafar. Eu, 27 anos, e minha esposa, 26 anos, está grávida de cerca de 2 meses. No início fiquei muito feliz quando descobri, mas há 10 dias ela admitiu ter feito sexo desprotegido com uma colega na época em que engravidou. Estes foram os 10 dias mais longos da minha vida. Estou humilhado pela traição. Decidi permanecer no casamento se for o pai da criança, mas emocionalmente, não há como aguentar o estresse de possivelmente não ser meu por mais 7 meses. A ansiedade tem me consumido viva dia e noite durante a última semana, então eu disse a ela hoje para fazer um teste de paternidade pré-natal para que possamos saber com certeza de quem é o filho até o final da semana. Ela recusou e disse que ficaria muito estressada se fizéssemos isso e que os hormônios do estresse percorrendo seu corpo não seriam bons para o bebê. Salientei o quão míope isso é, já que eu eventualmente faria o teste de paternidade de qualquer maneira e isso apenas diminuiria o estresse para nós dois se descobríssemos quem é o pai neste fim de semana. Eu também disse que mesmo que decidíssemos nos divorciar agora, ainda estaríamos casados quando a criança nascesse, então eu seria o pai legal por padrão, se isso fosse o que ela quisesse. Ela ainda recusou e disse que não tem como fazer teste de paternidade pré-natal. Fiquei bastante furioso a essa altura, então terminei a conversa dizendo que se ela não fizesse o teste, eu me recusaria a ficar no hospital quando ela estivesse em trabalho de parto, me recusaria a assinar qualquer papelada reconhecendo-me como pai, receberia um teste de paternidade e contestar legalmente minha paternidade assim que descobrir que a criança não é minha. Se ela continuar a recusar o teste de paternidade, estou pensando em me divorciar dela, mesmo que o filho seja meu. Perdi a maior parte dos meus sentimentos por ela depois de ouvir sobre a traição. Se a criança for minha, devo ter direito à guarda conjunta 50-50, mesmo que seja uma criança muito pequena. Minha esposa e eu também ganhamos quase a mesma quantia de dinheiro, então eu também não deveria pagar pensão alimentícia ou pensão alimentícia, especialmente se conseguirmos a custódia 50-50. Portanto, eu deveria estar legalmente limpo.
Mas ainda não há como aguentar isso por mais 7 meses. Não sei o que farei. Atualização: esposa grávida confessou traição, mas recusa teste de paternidade pré-natal. Nunca descobri se eu era o pai ou não. Ela abortou pouco depois de eu ter postado, e um teste nunca foi feito. Ou, honestamente, ela pode ter simplesmente abortado. Espero que a criança, seja minha ou não, esteja em paz agora. Mas, francamente, prefiro não pensar mais em toda esta situação. Eu só quero seguir em frente com minha vida neste momento. O divórcio foi bastante rápido e direto, temos rendimentos semelhantes, então não havia muito o que contestar. Deixei que ela ficasse com a casa e ela me pagou metade do patrimônio. Foi uma separação bastante silenciosa e sem emoção. Eu só queria seguir meu próprio caminho na vida, e talvez ela sentisse o mesmo. À parte, quero abordar os comentários do post antigo alegando que um teste de paternidade pré-natal causaria um aborto espontâneo. Pedi-lhe um teste de paternidade pré-natal não invasivo que não teria causado nenhum dano à mãe ou à criança. Teria sido apenas uma simples coleta de sangue da mãe grávida e uma amostra da bochecha do suposto pai. As coisas têm sido difíceis, mas estou ansioso pelo futuro. Tenho malhado e tomado banho de sauna regularmente, o que melhorou bastante meu humor. Eu poderia voltar para a escola para fazer um mestrado, realmente aumenta o potencial de renda em meu ramo de trabalho. Obrigado pelos votos de felicidades, estranhos. Suas amáveis palavras me deram muita esperança em um momento sombrio. O que você acha de tudo isso? O que você teria feito? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e obrigado por se juntar a nós hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!